Olá, alunos! Bem-vindos para a nossa primeira videoaula da semana 2 de Estatística Aplicada. Bom, antes de nós aprofundarmos no mundo da estatística e entendermos o cálculo de medidas de tendência central, como média, moda, mediana, além de outros cálculos de variabilidade ou dispersão, como variância e desvio padrão, existem alguns conceitos matemáticos que necessitam estar bem claros, porque são muito utilizados na estatística e, claro, no nosso dia a dia. Assim, nessa segunda semana, vamos entender melhor os conceitos de razão, proporção e porcentagem, visando facilitar a compreensão de conceitos estatísticos que serão apresentados em videoaulas futuras. Muita atenção aos conceitos apresentados e solta a vinheta. Antes de explicar o conceito de razão, olhem esses dois exemplos muito comuns em nosso dia a dia. Na primeira imagem, é possível identificar uma placa de trânsito, indicando que a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Essa placa de trânsito é um bom exemplo de razão matemática, pois indica a razão entre duas grandezas, quilômetro e hora. Nesse caso específico, a razão da velocidade máxima se dá na velocidade instantânea de 100 km a cada 1 hora. Já no outro caso, também temos um exemplo muito comum de razão matemática, representada por outras duas grandezas, preço da gasolina em reais e a unidade de medida em litros. Nesse caso, a razão matemática indica um valor de R$ 8,25 para cada litro de gasolina. Ciente desses exemplos, vamos revisar então os conceitos de razão. A razão matemática representa uma comparação, divisão ou relação entre duas grandezas, podendo ser representada tanto na forma fracionária, decimal ou percentual. A razão é regida pela seguinte propriedade fundamental. Guardem isso. Dados dois números, A e B, nesta ordem e com B diferente de zero, a razão entre eles pode ser definida como sendo quociente, ou seja, a divisão entre A e B, o que pode ser representada por A em relação a B, em que o A representa o antecedente, o primeiro termo, e B o consequente, o segundo termo. Quando falamos de razão, estamos sempre analisando a relação entre duas grandezas diferentes. O antecedente será sempre a primeira grandeza mencionada no enunciado da questão, e o consequente sempre a segunda grandeza mencionada. Bom, e por que o B precisa ser diferente de zero? Por uma razão muito simples. Como o B será sempre o denominador, ou seja, o consequente, na matemática não é possível dividir nada por zero. Essa operação simplesmente não existiria. Daí a necessidade de B ser um valor diferente de zero. Vejam esse exemplo para facilitar ainda mais a explicação. Imaginem que no Instituto Federal do Sul de Minas, campus Pouso Alegre, existem 24 servidores que trabalham no setor administrativo e mais 32 servidores que trabalham como professores. Qual seria a razão matemática entre essas duas grandezas? Bom, primeiro vamos identificar as grandezas e a ordem que elas aparecem na questão. Nesse caso, as duas grandezas são número de técnicos administrativos e a segunda grandeza, número de professores. Os técnicos administrativos representam o antecedente, por isso eles vão no numerador. Já os professores representam o consequente, por isso eles vão no denominador. Então, os técnicos seriam o antecedente e os professores os consequentes. Para calcular a razão matemática, basta comparar o antecedente com o consequente, nessa ordem, o que indica que 24 técnicos administrativos estão para 32 professores. Para facilitar o entendimento,
Podemos simplificar essa fração dividindo tudo por 8, numerador e denominador, ou antecedente e consequente, o que representa 3 sobre 4, ou seja, a razão é de 3 técnicos administrativos para cada 4 professores, como indicado ao final da equação. Depois de conhecer os conceitos de razão, vamos agora relembrar os conceitos de proporção, já que razão e proporção são conceitos complementares. Matematicamente, proporção se refere a comparações entre duas razões. Relembrando que a razão pode ser representada pela divisão entre dois números, A e B, desde que o B seja diferente de zero. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Guardem isso. O produto dos meios, ou seja, a multiplicação dos elementos do meio, é igual ao produto dos extremos, ou seja, é igual à multiplicação dos produtos dos elementos extremos. Considerando os números A, B, C e D, podemos representar a proporção entre as razões A sobre B e C sobre D, tal que A será considerado o primeiro elemento, sendo o extremo inicial. O D será considerado o último elemento, sendo, portanto, o extremo final. Entre A e D, temos os elementos B e C. Aplicando a propriedade fundamental, temos que A vezes D, ou seja, o produto ou multiplicação dos extremos, vai ser igual a B vezes C, ou seja, o produto ou multiplicação dos meios. Vamos dar continuidade no exemplo anterior que usamos para a razão, de 3 técnicos para cada 4 professores. Quando comparamos as duas razões, temos uma relação de proporção, ou seja, 24 para 32 é igual a 3 sobre 4. Aplicando a propriedade fundamental, temos que 24 vezes 4, ou seja, os extremos, precisa ser igual a 32 vezes 3, o produto dos meios, o que se mostra verdadeiro, pois 24 vezes 4 dá 96. E 32 vezes 3 também dá 96. Isso demonstra a relação de proporcionalidade entre essas duas razões. 24 sobre 32 vai ser igual a 3 sobre 4. Depois de conhecer ou relembrar os conceitos iniciais de razão e proporção, vamos entender algumas aplicações muito comuns em nosso dia a dia. As proporções possuem grande aplicabilidade em nossa vida cotidiana. Utilizamos proporções muitas vezes ao dia, mesmo sem saber. Imagine que você está em um supermercado e deseja comprar carne para o churrasco de domingo. Sabendo que uma pessoa come em média 250 gramas de carne e que 15 pessoas irão comparecer no churrasco, pode utilizar os conceitos de razão e proporção para te ajudar na compra. Primeiro, podemos montar uma equação para representar a proporção entre essas duas grandezas, o consumo de carne e a quantidade de pessoas. Sabendo que cada pessoa consome em média 250 gramas de carne, podemos representar a primeira razão colocando no numerador o 250, representado aqui pela grandeza peso, e no denominador o número 1, representando o número de pessoas. Ou seja, 250 gramas de carne está para uma pessoa. Sabendo que 15 pessoas irão para o churrasco, também podemos montar a segunda razão, seguindo a mesma ordem das grandezas, peso no antecedente e número de pessoas no consequente. No numerador, temos que representar, portanto, o consumo de carne, mas nesse caso nós não conhecemos o valor. Assim, vamos colocar apenas X gramas de carne. Já no denominador, temos que representar o número de pessoas. Aqui sabemos que no churrasco irão 15 pessoas. Assim, a segunda razão ficará representada por X gramas de carne, está para 15 pessoas. Conhecendo essas duas razões, temos uma proporção.
ou seja, 250 está para 1 e x está para 15. Aplicando a propriedade da proporção, podemos calcular então o valor de x. O que diz a propriedade geral da proporção? O produto dos extremos será igual ao produto dos meios. Portanto, 250 vezes 15 será igual a 1 vezes x. Bom, sabemos que 250 vezes 15 é igual a 3.750 e que 1 vezes x é igual a x. Como a propriedade geral da proporção diz que a multiplicação dos extremos deve ser igual à multiplicação dos meios, portanto, x vai ser igual a 3.750 gramas. Ou, convertendo em valores mais fáceis de entendimento, 3,750 gramas. Esse será o total de carne a ser comprada para o churrasco. Aqui demonstrei um exemplo muito simples, mas que representa o quanto o conceito de razão e proporção estão presentes em nosso dia a dia. Imagine agora que o açougueiro diz que o quilo da carne custa R$ 34. Assim podemos continuar o cálculo, conhecendo não apenas o consumo total, mas o quanto vamos gastar. Notem que aqui temos outras duas grandezas. O valor do quilo da carne em reais e o peso em quilos. R$ 34 está para 1 quilo. Portanto, quantos reais estariam para 3,75 quilos, calculados no exemplo anterior? Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que 34 vezes 3,75 vai ser igual a 1 vezes x. Usando a calculadora, 34 vezes 3,75 dará 127,5. 1 vezes x dará x. Portanto, o valor em reais de 3,75 kg de carne será de R$ 127,00. Esse será o valor a ser gasto no mercado. Na matemática, essa operação que realizamos é denominada regra de 3 simples. A proporcionalidade é utilizada no intuito de calcular o quarto valor com base em outros 3 valores já conhecidos previamente, simplesmente aplicando o conceito de razão e proporção. Vamos compreender melhor esses conceitos fazendo um último exemplo. Imagine que vocês pretendem fazer uma viagem de carro, saindo de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, até Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Planejando uma velocidade média de 80 km por hora e sabendo que de Pouso Alegre a Florianópolis tem aproximadamente 920 quilômetros, quanto tempo você levaria nessa viagem? Primeiro, vamos identificar as grandezas e a ordem com que elas foram apresentadas na questão. As grandezas são distância, dadas em quilômetros, e tempo, dado em horas. Sabemos que a primeira razão diz que, considerando determinada velocidade média, teríamos percorrido 80 quilômetros em 1 hora. Sabendo disso, quanto tempo? E aqui nós vamos colocar um x no denominador, pois o mesmo se refere à grandeza tempo. Então, quanto tempo levaria para ir de Pouso Alegre a Florianópolis, sabendo que essas duas cidades têm uma distância estimada de 920 quilômetros? Então, notem, o antecedente vai ser distância em quilômetros. Então, se na primeira razão a distância em quilômetros ficou no antecedente, na segunda razão, ela também deve continuar no antecedente. Já na primeira razão, o consequente diz respeito a tempo, representado por hora. Consequentemente, na segunda razão, a variável tempo também deve ser expressa no consequente. Então, 80 km estaria para 1 hora. Quantas horas gastaríamos para rodar 920 km? Aplicando a propriedade fundamental da proporção, temos que o produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Logo, 80 vezes x, 80x, vai ser igual a 900 vezes
1. 80 vezes x, 80x. 900 vezes 1, 900. Aqui nós podemos isolar o x. Como 80 está multiplicando x, passa para lá, dividindo. Então, nós teríamos 900 dividido por 80. Usando uma calculadora, nós podemos chegar ao resultado de 11,5 horas. Ou seja, considerando que 80 quilômetros é percorrido em 1 hora, para percorrer 920 quilômetros, gastaríamos, mantendo essa mesma velocidade média, aproximadamente 11,5 horas, ou 11 horas e meia. Bom, sabendo disso, podemos ampliar ainda mais esse nosso problema. Considerando que a gasolina esteja custando R$ 4,54 o litro e o etanol R$ 3,29 o litro, quantos reais nós gastaríamos com combustível, sabendo que o carro tem um consumo médio de 13 km por litro na gasolina e 11 km por litro no etanol? Primeiro, vamos fazer o cálculo de quantos litros gastaríamos de gasolina e etanol, considerando o consumo do automóvel. Bom, sabemos que a gasolina, o carro faz 13 km a cada litro. Bom, se eu quero percorrer 920 km, que é a distância entre Pouso Alegre e Florianópolis, eu vou colocar então 920 na unidade de distância e vou colocar o x na unidade de litros. Aplicando a propriedade fundamental, 13 vezes x vai ser igual a 900 vezes 1. 13x vai ser igual a 920. Isolando o x, o que está multiplicando passa para lá, dividindo. 920 dividido por 13 daria aproximadamente 70,77 litros. Ou seja, para sair de Pouso Alegre e ir de carro até Florianópolis usando gasolina, gastaríamos 70,77 litros. Agora faremos o cálculo para etanol. O processo de cálculo é o mesmo. Sabemos que o consumo de etanol vai ser de 11 km a cada 1 litro. Se queremos percorrer 920 km, podemos colocar o x na unidade de litros. Aplicando a propriedade fundamental, 11 vezes x, 11x. 920 vezes 1, 920. Isolando o x, temos que 920 vai ser dividido por 11. Usando uma calculadora, chegamos ao resultado de 83,63 litros, ou seja, para percorrer de Pouso Alegre a Florianópolis usando etanol, gastaríamos aproximadamente 83,63 litros de etanol. Conhecendo esses valores, quais os custos usando gasolina ou etanol? Qual deles seria mais vantajoso? Bom, sabemos que usando gasolina, gastaríamos 70,77 litros. Já utilizando etanol, gastaríamos 83,63 litros. Considerando que o preço da gasolina é R$ 4,54 e do etanol R$ 3,29, basta multiplicar cada valor por litro vezes a quantidade de litros a serem utilizadas. Logo, com gasolina, gastaríamos R$ 321,30 e com etanol, R$ 275,14. Fazendo uma análise simples, identificamos que com etanol nós teríamos uma economia de R$ 46,15. Considerando uma viagem de ida e volta, a economia utilizando o etanol seria de aproximadamente R$ 92,30. Bom, pessoal, encerramos nossa primeira videoaula sobre a revisão dos conceitos de razão e proporção. Espero que tenham compreendido. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, não deixem de revisar a videoaula, especialmente os exemplos apresentados. Como todo conceito envolvendo cálculo, o aprendizado se torna mais eficiente fazendo os exercícios e praticando. Assim, tentem fazer os exemplos apresentados sozinhos e verifiquem se chegou ao mesmo resultado.
Na próxima videoaula, trarei mais exercícios resolvidos sobre o conceito de razão e proporção. Praticando, tudo ficará muito mais fácil. Grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.